mercado uma vez, assim, uma amiga que era de faculdade, falou assim, cara, tá tendo cirurgião plástico em Manaus. Foi, dominou, cara. Dominou assim. Ele vai, fica 10 dias, opera, sei lá quantas cirurgias, o preço que quer, ele assim, dominou o mercado. Consegue botar preço O Haiti? que é lá? O que Eu que é tenho um lá? amigo de faculdade Lá o mais que velho que é? que eu, foi pra Manaus também, o cara, cirurgião plástico, estourou. O que estourou. quer? Ele cobra o que quer. Olha só, Porque, e no cara. Rio não dá conta. No Rio ele não conseguiu ainda se posicionar. Tem uma clínica maravilhosa, linda em Ipanema. Não, mas em Manaus, Manaus é impressionante. O Rio é uma competição muito grande, né? Ah, cara, Rio é Rio para plástico, é difícil, viu? Assim, hoje em dia. Não, Predão, mas São Paulo, cara, é uma competição grande também, Mas cara. o Rio é diferente, porque, assim, não tem tanto dinheiro quanto São Paulo, tem muito hospital público, tem muito... Eu tenho bastante contato com o pessoal do Rio, né? Tem muito hospital federal antigo, cidade meio quebrada. A própria plástica, lá é né? quebrado. Ainda meio pré-histórica em relação ao... Porque os velhos não deixam o negócio Não, e eu andar. te falo mais, eu acho que o Rio de Janeiro também tem um detalhe que é assim, é muito gogó e Exato. pouco bolso, sabe? Exato. É muito assim, a rota muito, Sim. muito, sabe? Mas não tem essa grana toda não. E eu acho que ainda, e eu concordo com você, essas pessoas assim que fazem tudo, assim, os mais velhos e tudo, é difícil, cara, não larga o osso nem, Não larga. E eles não sufocam larga, os não outros. sufoca É legal mesmo. de falar sobre tradição e inovação. Mas a gente podia começar falando, né, um pouquinho do contexto aí que a população cada vez mais está preocupando com beleza, estética. Tem o lado da obesidade, mas ao mesmo tempo também tem a bariátrica, as pessoas estão perdendo peso e estão querendo fazer as reconstruções, né, as campanhas do Mama Makeover. E aí hoje a gente trouxe um cirurgião plástico, blá, 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 blá. Né? Que tem um ponto importante, a questão dos queimados também. É, né? exato. É, que a gente faz muito, Tilápia. Tilápia. Ah, mas queimados a gente faz outra coisa, mas vou te falar um assunto que é muito interessante, que é hoje é o nosso, assim, até pra falar a verdade, o nosso diferencial mesmo, a gente faz muito enxerto de gordura, mas com fins regenerativos mesmo. Assim. Lipoenxertia? É isso. Mas assim, não, isso O é... mestre aqui, ó. Cara, Ele faz em fístula, fizemos Não, hoje. mas é, Fístula a gente não. faz, não, e a gente faz em tudo, cara. A gente faz em joelho, ombro, ferida, Pra medicina cotovelo. regenerativa, né? Animal. Agora a Sociedade de Cirurgia Regenerativa. Mas faz muita tem? diferença. Tem, vai ter, Tem? tem a Sobracel agora, que é uma Nossa. sociedade nova. Cara, Então, vamos ter muito não papo. vai acabar, cara. Vamos ter muito Não papo vai hoje, acabar. então. Pô. Vai ser Esse é bacana. um assunto que me interessa. Né? Esse é Vamos muito lá. legal. Tá valendo? Tá valendo. Só vou pedir pra você posicionar. Boa. Tá valendo faz tempo, velho. Tá ligado, meu? Com que é hoje? É 4? Tá ligado? Hoje hoje mais uma troca, os dois super formais e o informal, né? A gente vai alternando ao longo do tempo. Não, que isso. Pois é, estamos aqui mais um TrioCast, né, Alexandre? Vou deixar você fazer aí a introdução. Mais um, Diegão. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é cada vez mais relevante na população brasileira, principalmente, que é a questão da beleza, né? Cada vez mais no mundo todo as pessoas estão ganhando peso, mas em contrapartida fazendo métodos para emagrecer, e aí acaba ficando aquelas pelinhas e a busca pela tão sonhada beleza, a mummy makeover, né? Para fazer aquela recaustação depois da gestação. E hoje nada mais nada menos que um cirurgião plástico de renome, né? Ligado aí a uma escola famosa no Brasil e no mundo. E com uma tradição familiar muito grande, né? Muito grande. E é goiano. É meu conterrâneo. Goiano, cara. Consegui, fui Goiano. buscar lá um goiano aqui pra São Goiano, Paulo pra gente goiano. bater um papo, né, velho? Sim, e cada vez mais a gente trazendo convidados interessantes aqui para poder mudar um pouco do mindset de quem nos assiste, para poder falar conceitos importantes para quem quer alavancar. E quem quer assistir mais conteúdos como esse, é importante seguir todas as nossas redes, né, de streaming ou mídias sociais, TrioCast, para poder ficar por dentro dos novos episódios. Então, já convido a todos aí para poder nos acompanhar. Ótimo. E hoje, um convidado especial, Dr. Nelson Piccoli. Piccolo. Piccolo. Isso. Nelson Piccolo, um grande cirurgião plástico que, como a gente falou, veio da formação aí do Pitangui. Né, Nelson? Prazer estar aqui, eu acho que é muito legal a gente poder trocar ideia, né? Adoro conversar sobre cirurgia plástica, é um mercado assim muito empolgante e transformador, né? A gente consegue transformar vidas e assim, a pessoa entra de um jeito, sai de outro completamente diferente, elevando a autoestima das pessoas, isso não tem preço. Prazer Nelson, estar aqui. É muito gozado você falar do transformar vidas, porque isso é uma coisa que a gente está enraizado no nosso dia a dia, né? Eu como coloprox, cirurgião robótico geral, e a gente sempre fala muito da transformação de vida. E na plástica, você sente isso também, que é realmente uma transformação e não só uma vaidade. Não.
Cara, é uma transformação mesmo, sabe? Você consegue tirar a pessoa, às vezes, de um momento, de uma coisa que ela ficava encucada e ficava pensando naquilo, mas e realmente, a vaidade faz parte, né? Sim. A vaidade é complementar. Mas você poder transformar a autoestima do paciente, cara, isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. E isso é uma coisa muito legal. Você sentir muito que legal. realmente transformou. Porque a transformação ela é geral. Não é Geral. só na estética. Você olha o Geral. visual, ok. Mas É. a pessoa ela fica mais. Não, Às vezes é um geral. valor de ancoragem, é um valor ancorado. Você muda uma coisa que transforma a vida dela, Não, né? e é geral, e assim, pode ser uma coisa que às vezes até besta que a gente faz o antes e depois, né? Todo mundo faz antes e depois, mas é muito difícil, por mais que às vezes os colegas também podem até exagerar um pouco no depois, mas é muito difícil o paciente satisfeito não vir maquiado no depois. Isso é uma coisa que eu sempre reparei. Uau. O paciente faz questão, porque tem aquele glow. Sabe? Muda cabelo. Quantas Então, uma vezes coisa que eu aconteceu? falei assim, gente, mas vendo meus antes e depois, eu comecei a reparar, a paciente nunca vem do jeito que ela vem no antes. Quando a paciente está satisfeita, no depois ela sempre está com um glow diferente, está com uma maquiagem diferente, faz questão de estar Faz diferente. questão, motiva mais para Não poder se motiva embelezar, mais, né? Realmente. Mas, Nelson, para a gente poder apresentar você para nossa audiência, né? Fala um pouquinho assim da sua história, né? Sua formação. A gente já deu um spoiler que você fez uma grande formação com o Isso. Pitangui. Então conta um pouquinho para a gente essa história aí. Eu formei em medicina em São Paulo, na Universidade 9 de Julho. Fiz residência em cirurgia geral na Universidade Portuguesa, que por sinal foi com Pedro Batista, eu era um dos três quando a gente era. Olha que Então, o Pedro é irmãozão nosso. Ele pesquisou os Não, nossos lógico, convidados, né? não, mas não só isso, eu ouvi os podcasts. Olha que lógico. legal, que legal. E o Pedro é muito amigo meu, era o Pedro, Patrícia e eu, então realmente foi uma residência um pouco intensa. Então vocês seguraram a ponta do Pedro. Mas o Pedro, se tem uma pessoa que é assim, empreendedor nesse mundo, é o Pedro. E ele estava sempre bem vestido, como ele O hoje? Pedro era staff, você não tá entendendo. Olha As pessoas só. confundiam Staff, com era staff. professor. Ele falou. Era muito comum. Lembro. Ah, não, seu staff já passou. Como assim o staff passou? Eu sou o residente, eu que tô passando a visita. Não, Que o Pedro legal. passou. Não, o Pedro não é o staff, o Pedro é igual. E fiz residência em cirurgia geral lá e fiz residência em cirurgia plástica no Instituto Ipitangui, no Rio de Janeiro. Meu pai fez lá, meu padrinho, minha madrinha, que são cirurgiões plásticos em Goiânia também. Então, essa é a minha formação. Eu sou muito, muito assim, orgulhoso de ter feito lá. Ainda mais seguir essa história, sabe? Claro. É muito legal e a gente vê, né? O tanto que isso que era uma coisa, a gente nunca chamava de residência lá, né? A gente sempre chamava de escola, né? O professor fazia questão e ele nunca foi chamado de doutor, nunca foi chamado de Ivo. Tem uma história engraçada que tem a primeira vez que um colega meu era igual, conheceu o professor, ele ficou tão sem jeito, tão sem graça. Oi, doutor Ivo. Todo mundo olhou para ele assim. Tá errado. Eu acho que ele nunca foi chamado de doutor Ivo na vida. Era chamado de professor e realmente era uma escola, assim. Era uma coisa, assim, era um ambiente, assim, que sabe? Eu tive a oportunidade porque eu fiz faculdade no Rio. Tá. E na época, eu não sei se na sua época era também, mas na época a escola era dentro da Santa Casa. Isso, do Rio de continua, Janeiro. 38ª enfermaria. E a clínica do Dr. Ivo era na rua Na Dona doutora- Mariana. Isso. Eu morava na esquina, um prédio de esquina, uma cobertura bem do lado, que a Dona Mariana eram 3 quadras. Então, e quando meu pai fez residência lá, eu Sim. morava na Dona Mariana, era 66, eu morava na 65. Em frente, então, assim, era só atravessar a rua. E é muito, muito interessante porque realmente ele tinha um conceito muito diferente do que a gente vê na atualidade, Claro. né? E eu lembro uma aula que eu tive com ele, ele mostrou uma obra de arte, foi a primeira vez que eu tive contato com isso, porque eu estava na faculdade, eu não entendi essa questão de arte e cirurgia, eu falei, o que tem a ver? E ele explicando sobre os detalhes da arte e falando que a cirurgia plástica é como se fosse uma arte. Sem dúvida. E ali que foi o primeiro momento em que eu entendi que, putz, realmente é a assinatura do cirurgião. Claro. Então, hoje você vê que o cirurgião plástico, ele está sendo mais ousado ou ele está sendo mais conservador? Como que você vê essa questão da tendência da plástica? Eu acho que tudo... Isso eu acho que dá até para complementar, que eu queria trazer esse tema central da questão de você vir de uma escola muito tradicional e agora a gente trazer também tecnologia e inovação. Claro. Eu acho que complementa aí esse raciocínio. Eu acho que realmente é uma escola extremamente tradicional, mas ela te dá o alicerce. Sim.
Eu acho que o professor, a gente sempre, eu acho que como qualquer residente, ainda mais na área cirúrgica, você quer fazer o que está mais assim na moda no momento. Então o professor, ele já era uma pessoa mais velha e tudo, ele não entrava em cirurgias como antes, mas ele sempre passava nas salas e tudo, e ele falava uma coisa que era muito interessante, que ele falou assim, a gente fala, a gente quer fazer essa mama, pedículo inferior, a gente está querendo fazer esse outro pedículo e tudo, ele falou assim, olha, aprende o básico, que você tendo confiança no básico, você vai se adaptar para os seus resultados, para o seu paciente, para o que você precisa. E realmente eu acho que o tradicional, você tendo a base tradicional, como qualquer área, eu acho, você tendo a base tradicional, você consegue desenvolver o seu flavor, assim, o seu, Claro. né? E você consegue ver na sua mão o que você consegue fazer melhor, trazendo tecnologia, trazendo o que, né, o que as pacientes estão buscando também. O mercado mudou muito, né? Eu acho que hoje a consulta de cirurgia plástica não é só o cirurgião que guia a consulta. Não. O paciente guia a consulta, porque o Isso que eu paciente ia já falar. Muito bem chega. informado, né? Não tem mais como você ficar parado no tempo no Não sentido tem. Aliás, em nenhuma especialidade. Não, em nenhuma. Acredito que em nenhuma. Porque assim, o paciente já chega com. Eu vejo no meu consultório que o paciente já chega mastigado o que ele quer. É Total. muito difícil. E mudou muito. E assim. muito bem informado, né? Muito bem informado, mas ele chega com a receita de bolo, certinho. Eu quero isso. Eu quero usar essa tecnologia. Só que aí cabe você, com o seu conhecimento, com a sua expertise, falar, ó, você tem indicação disso, daquilo, essa tecnologia não vai agregar valor, entendeu? E por aí vai. Mas eu acho que a tecnologia veio para ficar. E eu acho que, novamente, o que o professor Pitangui inventou na década de 50 era completamente inovador e virou tradicional. Isso. Então, o que vai ser tradicional, o que hoje nós utilizamos como tecnologia, vai chegar um momento que quando eu for o preceptor, alguma coisa, vai ser comum, vai ser o normal. E terão novos, É o próprio entendeu? local que nasceu da inovação. O próprio doutor Pitangui nasceu da inovação. Ele foi um cara à frente do seu tempo. Claro. Então, isso aí permeia todo mundo que estava lá, né? E uma coisa que ele sempre foi muito, eu acho que ele tem algumas frases dele que impacta bem a gente, sabe? Ele fala que o conhecimento pressupõe-se passar à frente. Não adianta você ter conhecimento e ficar para você. Sim. Não serve para nada esse conhecimento, né? Se você não passá-lo. E ele sempre foi uma pessoa que drenou muito conhecimento também, como passou muito conhecimento. E eu acho que isso, da mesma forma que a gente faz, né? A gente passou por aquela escola e tudo, e a gente dá o próximo passo. Uma coisa que eu acho muito legal, por ser escola, né, e tudo, as pessoas que fizeram lá têm uma porta aberta muito para receber. É muito comum. Se você vira os pacientes hoje, o Dr. Marcelo Araújo, que é uma das maiores referências de cirurgia plástica face, facial, Sim. ele nunca fala não para receber alguém, entendeu? Você é uma pessoa que está à disposição, sabe? Você sabe, Nelson, tem uma coisa assim que as fases da minha vida onde eu mais aprendi foi quando eu ensinava. É quando eu era coordenador de residência de cirurgia geral, tinha que ensinar. Então, quer dizer, quando eu passava o conhecimento, Claro. foi quando eu mais aprendia. Porque você ia nas entranhas do seu conhecimento, muito além do que é o basal do dia a dia. E tem uma coisa interessante que o pessoal hoje, né, de alta performance, G4, né, Flávio Augusto, enfim, quando chegam os mentorados, eles realmente têm 2 ouvidos para realmente escutar. Conte-me mais. Porque quando o mentorado, né, quando as pessoas que supostamente são menos capacitadas de conhecimento estão falando sobre as dúvidas ou sobre as experiências delas, ele tá aprendendo. Tá aprendendo o que não fazer. Porra, esse negócio, eu acho que dá certo. Pô, vamos aplicar assim. Então, quando você, na verdade, ensina, você aprende muito. Sem dúvida. Mas eu vou além. O que você aprendeu com a sua família que já estava nesse business, né? Há uma geração antes de você? Eu vejo isso. Ó, eu vejo meu pai tem uma escola completamente diferente da que eu tive. Completamente diferente. Conceitos de estética, conceitos de o que é beleza, quais são os padrões, né? Mas assim, eu tinha saindo um pouco da cirurgia plástica, pensando assim como médico mesmo, né? Que eu sou 3ª geração de médico, eu sou o 3º Nelson. Meu avô era o cirurgião geral, veio de Marília, ele e minha avó, construíram um hospital há 56 anos em Goiânia. Do nada, assim, querendo ver 100 pacientes por dia, hoje a gente vê 100 pacientes por ano, a gente vê 200 pacientes por dia. Então é um hospital que tem muito movimento, mas eu vejo assim, o que meu pai aprendeu do meu avô, o jeito que ele era, né, como cirurgião e tudo, e o que eu aprendo do meu pai, sabe? Meu pai é uma pessoa muito técnica, uma pessoa que não tem medo, mas no sentido assim, ele vai tentar de tudo, Claro. né?
E eu acho que eu levei isso também, sabe? Eu acho que essa história, assim, você vai tentando levar mais também, levar essa coisa de, e aí? O que eu posso levar adiante? Que é como você estava falando, quando a gente vai, isso daqui a gente passa, tem residentes que passam com nós, internos também que passam com a gente, apesar de ser os internos ser um pouquinho diferente, depende muito de onde que eles vêm, né? Essa geração essa nova... geração, assim, eu já fui interno, Sim. né? Vocês já foram internos, tem muita coisa que a gente passa, a gente não gosta, né? Mas faz parte, né? Mas, cara, faz parte, você tá ali. Você tá ali, Aproveita você o tá máximo. ali, Você tem que abraçar o sabe? Você desconforto pra está ficar ali, confortável depois. sabe? Eu sou cirurgião plástico, eu nunca gostei de ginecologia, É. mas quando eu tava lá, eu falei assim, cara, esse cara vai ser residente de ginecologia. Entendeu? Eu tô ali, sabe? E no final das contas, eu sou médico. Na minha família tem muitos médicos. Mas na família da minha mulher não tem ninguém. Eu sou a pessoa que eles vão me ligar 3 horas da manhã. Sim. Entendeu? Então, antes de tudo, você é médico. Então, isso é uma coisa também que a minha família, meu pai, minha tia, meus tios, é tudo que a gente convive nesse... a gente trabalha junto, né? Então, isso é uma coisa. Você é médico antes, né? Então, a gente tenta passar isso um pouco para os colegas que estão vindo, aí a gente entende, olha, ele vai ser colega um dia, né? Que é uma coisa que eu nunca entendi na residência, assim, não sei se saiu um pouquinho, eu nunca entendi isso na residência, de você estar acima e você tripudiar o outro embaixo. Também Eu nunca nunca concordei. compreendi. Ainda mais na especialidade, que assim, daqui 2, 3 anos o cara é igual a você. É isso aí. É É igual. igual. Eu nunca. Se eu tinha isso na residência Eu de também plástica, tinha. que eu era R3. Era militar. Assim, R5, né? Mas assim, R3. E aí, assim, ficava em cima do R1, acabando com o R1. Eu falei, cara, O R3 não falava com o R1 na minha residência. ele vai lembrar É. como, tipo assim, sabe, é aquela lá, fulana de tal, ficava em cima, ficava tripudiando o R1. Pra quê? Eu nunca compreendi isso, sabe? Então, a gente é tudo colega. Então, a gente tenta realmente repassar isso para os internos, para os residentes, mas não sei se a gente consegue muito, não, O sabe? que é muito interessante até da escola do professor Ivo Pitangui são os ex-alunos do professor Ivo. a gente- Vocês são muito unidos, né? Temos uma associação de ex-alunos, temos congressos. Até ano passado não, esse ano, em maio, eu não consegui ir. O Vaticano, você vai falar do Vaticano? O O Igor, se Igor você Passaga- falar do Igor, ele chora, começa a chorar que ele perdeu a oportunidade dele. Porque ia ter uma reunião, realmente, uma solene com o Papa. A gente, capaz. Cara, fizeram uma reunião com o Papa, somente as pessoas que estavam no congresso, apertaram a mão, sabe assim? Então, mas a gente tem um congresso ano passado, a gente teve um congresso no Rio, e é isso, são pessoas, e aí tem a associação dos ex-alunos que são realmente ex-alunos, e tem pessoas que não é membro efetivo, é um membro associado, uma coisa assim, que são de pessoas que foram residentes de ex-alunos, que tem muitas escolas espalhadas no país, que são chefes de serviço, eram ex-alunos, que é muito comum, se você for pensar, não tinha tanto serviço de residência, né? E era um serviço de residência de excelência e muitos viraram chefes de serviço. Então, como a gente estava falando, o Hospital de Lagoa, né? O de Ipanema também já foi. Em Brasília, que tem o Hospital Dyer, que é o Dr. Carlos Dyer, que tem um hospital grande, uma residência grande, que foi ex-aluno também. Então, é muito interessante. Que é isso, é uma escola. E quando você está lá, você sente que você é um aluno mesmo. Não é uma pós, uma residência. Lógico, você tem todas as suas funções como residente, mas era muito interessante. E recebia muita gente do mundo inteiro. Ele sempre recebeu fellows que ficavam semanas, dias, meses, e trocam experiências, que o nosso conceito... Eu vejo meu irmão foi formado nos Estados Unidos, a residência dele é cirurgia plástica, ciência estética completamente diferente do meu. Mas assim, completamente diferente do meu. Mas você, assim... Você troca experiência, né? Então, quando ele morava em Goiânia, ele me auxiliava. E eu auxiliava. Muito diferente, mas assim, a cirurgia de mama dele, para a mesma paciente, era completamente diferente. Completamente diferente. Mas é uma ciência estética, as pacientes seguiam ali, que iam nele, seguiam essa linha e gostavam. O paciente acaba te encontrando, né? Acaba te encontrando, porque é isso, a gente estava falando no começo, porque você acaba criando o seu... Sabe? O americano tem a expressão de seu flavor, assim, sabe? Você acaba criando sua linha e o paciente chega para aquilo.
No final das contas é a nossa comunidade, a gente se conecta com Claro. pessoas, né, nos negócios. Então, eu sempre Claro. falo, tem público para todo mundo. Isso tem público para todo É. mundo, eu concordo. E Nelson, falando ainda da tradição e inovação, você vem de uma família de cirurgiões plásticos que também são muito reconhecidos pela questão da tratar queimaduras, né? Sim. E no começo aqui em off você está falando que já tem uma outra pegada agora na sua família, né? Sem dúvida. Tem outro tipo de negócio que vocês estão fazendo agora. Sem né? dúvida. Então, assim, como eu havia falado, a gente já tem 56 anos no hospital. Era um hospital, meu avô ele fez residência lá na UFRJ, no Rio, e teve aquele incêndio, né, super famoso lá de Niterói. Do Meu avô- circo, né, que consagrou Isso, do circo Pitangui, consagrou o professor Pitangui também. E meu avô era interno na época. E aí ele via que o pessoal queimado era jogado num canto assim, tipo assim, se der, deu, se não der, não deu. Vai morrer mesmo, sabe? Sei. E ficou encucado com isso. E aí ele fez cirurgia geral lá também e foi para Marília, que ele voltou para Marília. E um cunhado dele em Goiânia resolveu, olha, estou aqui na Faculdade de Medicina, abriu aqui, a Federal de Goiás abriu o curso de Medicina, por que você não vem dar aula aqui? E acabou indo para Goiânia, dava aula de farmacologia, abriu o hospital, um hospitalzinho pequeno, e falou assim, eu vou tratar queimado, sou cirurgião geral, eu vou tirar esse povo daí. Começou a tratar, como eu havia falado, 100 pacientes por ano. Hoje a gente vê 200 pacientes por dia, temos 382 mil pacientes tratados. Então vem de uma tradição. E aí, uns 13 anos atrás, a gente começou a surgir esse burburinho de célula-tronco, gordura, né? Vamos começar a usar. Aí isso é muito forte, era muito forte na Itália. Estava começando nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, apesar de ser inovador em muita coisa, é muito restrito. É muita burocracia para começar a fazer alguma coisa. Então, se você for pensar, hoje um dos maiores centros que tem de célula-tronco no mundo é Panamá. É a maior clínica que tem hoje no mundo de célula-tronco, terapia com célula-tronco no Panamá. E na Itália tem a parte da ciência, assim. E por meu pai ser uma pessoa muito bem relacionada no mundo das queimaduras e da cirurgia plástica também, ele começou a falar assim, vou começar a mexer com isso. Aí a gente começou a tratar em ferida. Hoje a gente já tem mais de 4 mil casos que a gente trata em ferida. E aí de um tempinho para cá, comecei a ver um congresso ou outro, começar a utilizar a gordura, que vem aí, talvez a inovação, a gente começar, né? Meu avô era de um jeito, meu pai começou um pouquinho diferente, a gente tentar dar o próximo passo, da gente fazer o enxerto de gordura em feridas crônicas, né? Aquele paciente que dor no ombro, não nada mais, porque não está conseguindo fazer, vamos fazer na articulação. Pô, melhora. Né? E hoje já tem uma literatura imensa sobre isso. Imensa. E é o que a gente tem feito. E tem com resultados excelentes. É muito legal. É um mundo à parte, assim, sabe? E nós temos 2 cirurgiões aqui que também utilizam, né? O Alexandre como coloproctologista. Hoje nós tivemos uma cirurgia, né? Onde nós utilizamos, né? Eu acho que isso aí, na verdade, que você falou assim, né? Que meu pai, ele tinha coragem, ele ousava. Eu acho que é isso aí também. A gente vê da proctologia muitos estudos realmente da Itália. Aqui no Brasil ainda poucas pessoas ainda fazendo, mas eu vendo cada vez mais essa prática no meu dia a dia com resultados muito promissores. Isso eu acho que é uma coisa que... E outra, uma coisa que eu acho difícil, que eu acho como qualquer inovação, é a pessoa comprar a sua ideia também. Exato. Porque o paciente não acredita também, assim. E outra, o que eu acho que é pior... Os seus colegas não acreditam. Mais meus colegas. Muito mais os colegas. Que aí eu falo para o paciente, olha, é capaz de você ir no seu ortopedista, ele fala assim, esse menino ficou louco? Porque não tem essa troca, né? Mas muitas vezes, Nelson, eu vejo assim que os colegas, né? Os colegas de especialidades têm assim a ignorância como um medo, assim, sabe? Claro. Então, não, Deus o livre, aquilo como? Não sabe fazer. Não leu, não aprendeu, então não aplica, né? Então fica igual um cavalo. Eles não ali. pensam como cientista, né? Não pensa. E olha que nós, né, que a gente faz, se você for pensar no ICRU, nós somos operários. A gente está utilizando o que as pessoas estudaram, né? Sim. Claro. Então a gente só está utilizando. Replicando a técnica com uma certa maestria, mas replicando a técnica que as pessoas já indicaram, né? Que estudaram, fizeram a ciência toda.
Mas o que me incomoda é isso, os próprios colegas que tentam te descredenciar Mas de isso é uma muito coisa que você comum. faz. Eu li um autor muito interessante que eu gosto muito, que é o Adam Grant, ele é um psicólogo da Pensilvânia, e ele tem um trabalho, ele analisa basicamente, quando a gente tem uma ideia, a gente analisa essa ideia sobre 3 escopos. Ele fala o pastor, né, o preacher, o advogado e o juiz. Então, primeiro você vai defender o seu dogma, né? Seu pastor. Aquilo lá é um dogma sagrado, você não quer saber. Alguém fala uma coisa que você não concorda, você já sai se defendendo. O advogado que você vai acusar, falar, você tá errado. E o político é que você vai se cercar de quem pensa igual a você. Então, ele fala que na nossa vida é interessante a gente pensar sempre como cientista. Sim. Poxa, vamos analisar, às vezes você quebra esse paradigma. Peraí, isso faz sentido. Se eu te apresentar uma coisa que pode fazer sentido. O que você fala tá super na moda. Eu uso em articulação temporomandibular e assim, a gente tem vários trabalhos robustos com isso. É realmente Não, e é incrível. incrível. E quando você começa a usar, a gente começou a usar em feridas agudas, subagudas e sequelas de queimadura. E você começa a ver coisas e fala, cara, não tem explicação. Não, assim, e você, da pessoa achar que no congresso você tá apresentando, você tá mentindo. Cara, não tem como inventar. Tem coisas que você não consegue nem inventar. Assim, cresce osso, entendeu? Uau. Então, assim, são resultados, pacientes que têm dificuldade de mobilidade, que às vezes no trajeto do nervo, do fibular longo, por exemplo, uma coisa do tipo assim, a pessoa começar a ter a marcha diferente, voltar a ter a marcha, sabe? Assim, o pé caído, o pé voltar. Então, tem algumas coisas que são incríveis. E só acredita ou quem vivenciou, né, quem foi paciente, ou vendo. Porque o paciente, você até hoje não tem um certo problema, por isso que já começa a vir paciente para isso, né? Claro. Então, hoje o paciente vem, já está sabendo que pacientes que falaram, eu tô com uma fascite plantar, não sara, aqui no calcanhar há muito tempo, não, vamos tentar fazer. Aí faz, melhora, entendeu? Então a gente tem até dificuldade, a gente geralmente, igual... uma fascite plantar, ou uma dor no ombro, uma tendinite, uma coisa do tipo, a gente indica de 2 a 3 sessões com intervalo de 6 a 8 semanas. É difícil fazer a terceira, é difícil fazer a segunda, é difícil ainda mais fazer a terceira, o paciente melhora, ele não volta. Que legal. E é incrível, Que incrível. é incrível. E quem faz gordura, vocês também fazem, você fala com tesão, porque é incrível, cara. É incrível, é impressionante o resultado que você tem. Impressionante. E Nelson, tá atendendo em São Paulo também agora. Sim. Por que você buscou esse desafio de voltar para São Paulo? Você voltou para casa e agora voltar para São Paulo também. Foi muito interessante. Eu tenho um amigo de faculdade, que é um grande amigo meu, chama Renato Araújo Pereira, é um cirurgião do aparelho digestivo. E ele é uma pessoa com uma cabeça muito aberta, sabe? Uma pessoa assim, pensa muito na frente, pensa grande. E ele falou, cara, eu tô entrando de sócio numa clínica multidisciplinar e eu queria muito que você fosse cirurgião plástico da clínica, que tem aquela coisa meio orgânica, assim, de indicar um colega ou outro, né? Muito interessante. Isso tem uns 2 anos e meio. Ele me chamou e eu falei, porta aberta, né? E São Paulo, eu tenho aquele apreço por São Paulo, eu amo São Paulo. E eu voltei, cara. Isso foi uma oportunidade e tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Eu gosto muito de São Paulo. É um mercado diferente de Goiânia, é um paciente completamente diferente de Goiânia, tem outros desejos. Desejos são parecidos, mas assim, é um paciente mais bem resolvido, eu acho, do que Goiânia. É muito diferente nesse aspecto. Goiânia é um paciente que ele gosta de procurar mais, assim, ele Acho quer... que é uma questão mais mercadológica, né? Até porque, assim, aqui em São Paulo é muito difícil, pô, é diferente do interior, né? Tipo assim, dá pra eu passar um médico, amanhã no outro, com facilidade. Aqui em São Paulo, Não. Deixa eu pesquisar direito e gostei do resultado, gostei de como ele se posiciona, vou passar nele. Já vem mais... Vem muito mais mastigado, assim, é mais qualificado esse lead, vamos dizer assim. Aí Goiânia é famoso por isso, tem uma reserva de mercado em estética mais forte também, né? Tem uma reserva, mas surpreendentemente, é uma coisa que eu ainda falo para até... eu pergunto, os internos passam direto com a gente e eu sempre pergunto para todos, né, o que você pensa fazer em residência? Aí depende muito da faculdade. Tem uma faculdade que é oftalmologia muito forte lá, então muitos falam que querem ser oftalmologista. Tem outra faculdade que é muito forte em clínica e fala disso e tal, mas os que querem fazer cirurgia plástica ou querem fazer urologia, que é muito famoso em Goiânia, a parte de urologia também, fala, tá muito saturado? Tá, mas tem mercado para todo mundo, sabe? Pra quem é bom, tem mercado, sempre né? tem mercado. Se você tem bons resultados,
Pode não ser aquela coisa assim, dezenas e dezenas de cirurgias por mês, mas se tem mercado. Se você for bom, trazer bons resultados, tem mercado. Mas eu ainda acho, eu sempre fui uma pessoa de indicar colegas, sabe? Bom, você faz nariz. É uma cirurgia que fazia bem na residência, mas eu nunca tive aquele tesão no nariz. Eu não faço nariz. E tá tudo bem, cara. Tem gente que faz 1000 vezes melhor do que eu. Eu penso assim Por também. que que eu não vou indicar o colega? Sim. Assim, eu tenho certeza que o paciente vai ter o melhor resultado. Ah, não, eu tenho que fazer tudo. Não, não tem que fazer. Sabe, igual cabelo. Também não faço. Tem gente que só faz cabelo o dia inteiro. Pra que eu vou fazer? Tem gente que faz 1000 vezes melhor. Então hoje, até eu me sinto assim, eu me sinto bem sucedido também, porque os colegas hoje, quando tem complicação, mandam pra mim. Esse é o melhor. Porque eu mexo com ferida todo dia e tal. Então, assim, eles confiam em mim para fazer isso. Isso é muito legal também. Então, que é mesmo, por que eu vou tocar uma coisa complicada e tudo, se tem alguém que faz melhor do que eu? Então, eu acho isso é muito legal. E em Goiânia não é tão comum. Eu não sei, eu não tive ainda essa vivência de... Eu acho que seja igual em qualquer lugar. Eu acho que tem uma certa resistência de você deixar o paciente sair, né, do seu consultório, né? Claro. Eu acho que ainda tem, em Goiânia é muito forte isso. A gente ouve, né, de outros colegas, assim, boatos de colega falando assim, de falar mal do outro mesmo, sabe? De tripudiar o outro, que eu não consigo compreender. Sabe, você tá na mesma classe, se todo mundo se der bem, todo mundo tá levantando, cara. Você não precisa falar mal, né? Você não precisa falar bem, mas você não precisa falar mal do outro, né? Então chega uma complicação, todo mundo... você já deve ter pegado complicação de outros anestesistas, vocês também. E, cara, você não vai lá, né? Falar, não, você não quer nem saber de quem que é. Você não quer saber. Às vezes você não Eu quer... penso do às vezes mesmo fala jeito. pro paciente, Eu não nem quero fala saber, quem não, é. eu não quero nem Se ele saber. chegou até mim é porque ele... Ele chegou até mim de alguma maneira. tem que eu posso resolver. resolver e pronto, entendeu? E se eu sei quem é o colega, eu vou ligar para o colega. E vou falar com ele, olha, eu tô recebendo um paciente seu só para você saber. Se você quiser que eu te dê feedback dele, tudo eu te dou. Se você não quiser saber nada, entendeu? Então, lógico que o paciente tem que autorizar, né? Que tem paciente que fala assim, não quer nem saber, não quer saber de nada, não quer que ele saiba de nada, tô em processo com ele, tem tudo aquilo. Mas eu ainda acho que falta um certo coleguismo, sabe? Sim, eu sim. acho que isso ainda é uma coisa que... Mas é um mercado muito bom. Goiânia é um mercado muito bom. A gente estava conversando antes, né? Goiânia drena muito o norte. Então, ainda mais que a gente tem um hospital muito bom agora, abriu o Einstein em Goiânia, a Mater Dei de Belo Horizonte, comprou um hospital grande também, eles vão fazer um hospital gigantesco. Vira um hub Goiânia. do agro também. O pessoal do agro deixa de vir para São Paulo para ir para lá. Pra ir, porque também. a gente está crescendo. Eles compram o outro grupo, eles falaram que isso é um boato na cidade, que a Redditor está comprando 3 ou 4 hospitais para fazer um hospital maior. Então, tá virando uma certa referência, né? Já era referência antes, mas o Einstein ajudou a levantar, né? A gente abriu um Einstein lá, ajudou a levantar demais a cidade. Isso é muito bom. E o hospital é excelente, né? Sim. Muito bom. E tem bastante faculdade de medicina lá também, né? Em Goiânia em si não, mas a região Goiânia, tem, né? Anápolis. Assim, Anápolis tem, Anápolis Goiânia tem a Católica, tem a Jataí, Federal. Rio Verde, Ceres, tem várias outras faculdades. A gente lá recebe internos da PUC, né, que é PUC Goiás, e de Rio Verde. Completamente diferente. São ensinos diferentes, internos completamente diferentes. É impressionante. Ô Nelson, mas você assim, ó, vindo até de uma família de médicos, né? Pai médico, plástico e tudo mais. Assim, pra quem tá começando, na verdade, qual foi a maior dificuldade, o maior extremo seu de dificuldade para começar a sua carreira profissional como especialista? Você teve alguma dificuldade? Qual foi o seu maior extremo? Você já foi direto para Goiânia? Já estava tudo pronto? Como que foi? Eu acho que a dificuldade foi não fazer cirurgia plástica. Eu vou te falar. Você não seria engenheiro, né? Mas eu vou te falar, o meu começo não foi medicina, né? Eu fiz culinária antes de fazer medicina. Ah, que legal. Eu lembrava, o João tinha falado desse seu... Eu fiz culinária antes de fazer medicina, então por isso que eu morei em Poughkeepsie. Eu fiquei 3 anos, é uma faculdade chamada Culinary Institute of America, é a primeira faculdade que tem de culinária no mundo. E até vou levar os meus filhos lá agora para eles conhecerem, que vai fazer 20 anos. Ontem fez 20 anos que eu me formei. E voltei, meu pai brincava a vida inteira. Você pode fazer o que você quiser. Quando é que você faça medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica, pode fazer o que você quiser. Mas isso que eu acho que eu tive uma criação formidável, assim, incrível. Que quando eu morria de medo de falar pro meu pai que eu não queria medicina na época. Primeira coisa, quando eu falei pro meu pai, eu não quero fazer medicina, eu quero fazer culinária. Eu achei que ia ser
aquele alvoroço, aquela coisa. Sim. Ele falou assim, vamos sentar e procurar a melhor faculdade do mundo para você. Então, assim, Que legal. Uau, que legal. isso, meu, imagina, você, né, todo sem graça, pensando, me remoendo para falar que eu não queria medicina. E acabou que eu voltei. E foi muito bom, trabalhei com isso um tempo, voltei, fiz. Mas eu acho que a maior dificuldade para quem está começando é entender que é o começo. É assim, não ter pressa. Eu acho que qualquer pessoa que está bem na sua profissão vai falar que leva tempo. Sim. Eu ouvi, até o Pelarin estava aqui esses dias, né? E o Pelarin é um cirurgião plástico fantástico, né? Referência em muita coisa. Ele falou uma coisa que é verdade, né? Você precisa levar tempo. Leva 10 anos, assim, para você se estabilizar, se você ter uma... Qualquer uma, né? E eu acho que... E eu vejo isso, eu pergunto, como eu pergunto das residências, eu pergunto para todo interno. Onde você se vê daqui 7 anos? Não 10, não 5, daqui 7. Porque, né, você vai acabar, tem mais ou menos uns 3 a 5 anos de residência, já tem 2 anos aí trabalhando no mercado. Todos eles têm independência financeira. É impressionante que eles querem independência financeira em 7 anos. É difícil você ter independência financeira com 7 anos de formato. Mas né? isso a gente não aprende na faculdade, né? Não aprende. Hoje, na verdade, a maioria dos alunos que estão na faculdade, eles acham que vão fazer medicina, vão sair, já vão estar hypado, independência financeira. É impressionante. É impressionante. E o mercado de médico hoje está extremamente saturado, né? A gente vai ter mais de 1 milhão de médicos. E virou corporativo, né? As grandes corporações vão fazer essa curadoria aí. Sem dúvida. As verticalizações, né? Sem dúvida. E eu vejo, e todos falam a mesma coisa, assim, um ou outro fala, eu não sei, eu acho que eu vou estar abrindo meu consultório. Eu tive uma coisa muito privilegiada, né? Assim, eu voltei, eu já tinha onde trabalhar. E isso também é bom e muito ruim também, porque às vezes é difícil você desassociar do seu nome. Eu tenho o mesmo nome do meu pai. Eu tenho o mesmo nome do meu avô. É um Nepo Baby, né? E assim, eu dei o mesmo nome pro meu filho. Mas assim, isso foi uma coisa de colegas, de amigos, de infância, de não saber que eu fazia cirurgia estética, de achar que eu só fazia mexer com queimados. Isso é muito difícil de associar numa cidade que todo mundo conhece você. Sim. Entendeu? Você conhece, mas você conhece a história da família, do tratamento de queimado e tudo. Então, foi muito cômodo, foi muito bom, né? Assim, já tem um consultório, já tem um hospital e tudo, mas ao mesmo tempo também, e aí, como é que eu vou me separar disso, né? Então, aí já partindo para outra pergunta, então, se lá tem essa ligação da sua família, como foi a sua vinda? Qual o seu maior desafio aqui para São Paulo? Porque aqui não tem essa fama e tudo mais. Mas em São Paulo, eu acho que a vantagem de São Paulo é que não tem Nelson Piccolo São Paulo. Sim. Então aqui você consegue ser o seu puro eu, vamos dizer assim. O autêntico. O autêntico. Com essa sensação de começar, né? Também. E é uma delícia. É uma delícia. Novo desafio, bom, né? É muito bom. Entendeu? Então, mas aqui eu tenho uma noção muito mais de começo do que Goiânia. E tá tudo bem. Tá legal, tem 2 anos de história aqui e tá tudo bem, é muito legal. Você vê as conquistas vão vindo e natural, de forma orgânica, sem forçar nada, trazendo bons resultados, paciente voltando ao seu consultório, trazendo, né, família, a mãe vem, depois a filha, depois a irmã. Isso Nelson, vou falar pra você assim, que eu também tenho a história de ter vindo do interior de 2021 e é muito legal esses recomeços ou essas novas conquistas. Porque eu, como fui sempre uma pessoa um pouco inquieta, de querer inovar, de aprender, de desenvolver e tudo mais, vir para cá, aqui é um desafio a cada dia um desafio. É uma coisa nova, a gente tava conversando no final de semana, eu Diego, cara, São Paulo é a cidade que não para. E a cabeça não para também. A cabeça fica, o que eu vou fazer, como que eu vou, não sei o quê. Então, tipo assim, essa velocidade que São Paulo, né, nos proporciona, ela acaba trazendo uma adrenalina que alimenta muito nosso bom. desejo, nossa paixão por exercer a bom. medicina, né? Você vê, às vezes, pessoas em fase da carreira que já deviam estar super acomodadas, assim, a mil. Produtivos a mil, começando super. novas coisas com 70, 75 A anos. mil. É muito legal isso. E quando às vezes a gente muda de público, as demandas mudam também, né? Da questão de experiência. Não é só entregar o melhor resultado possível dentro do centro cirúrgico. As demandas, a gente estava falando de trazer uma enfermeira para poder
acompanhar esse paciente no pós-operatório, uma concierge. Transporte executivo. Recentemente a gente teve uma paciente que gostaria de ter um cabeleireiro todo dia no quarto. Então, assim, Consultório vai com mudando. departamento financeiro, com secretária concierge, secretária vira uma empresa, vira uma né? empresa. Vira uma Os empresa. amigos, às vezes, do interior, do mundo, falam, mas pra que tudo? Mas, nossa, pra que tudo isso? São Paulo te exige isso, né? Nós tivemos uma paciente internacional que a gente discutiu, né, como é que a gente pode transmitir segurança, porque o Brasil tem essa fama de não transmitir segurança. Nós enviamos um carro blindado para o aeroporto para poder buscar essa paciente. Então, assim, é esse desafio, né? Como é que a gente pode estar se reinventando todos os dias, né? E realmente, São Paulo traz isso, e aí, como você falou, traz outras demandas. É um público que eu vim aqui, como esse amigo que tinha chamado, então acaba se drenando pós-bariátrico. Não era o meu mercado em Goiânia. Sim. Era raro aparecer um pós-bariátrico. E aqui aparece muito mais pós-bariátrico. E tá tudo bem, é legal, é uma cirurgia ótima, extremamente transformador, que é Muito. a pessoa, porque o pós-bariátrico, todo aquele excesso de pele, não é o eu daquele momento mais, né? Então ele precisa do novo eu, ele quer se libertar daquilo. As marcas do passado. As marcas do passado. Então isso é transformador. E é isso. Eu pensei, nossa, é um outro paciente, você tem que lidar com outras demandas, você tem que é outro psicológico, né? Então é muito legal. Eu não sei de você, mas assim, pra mim, né, quando eu tava no interior, e eu sempre falo isso, né? Que lá eu tava no topo da cadeia do interior, drenava para toda a região, às vezes até de interestadual. E a gente fala, né? Eu falo assim, que se você é o melhor aluno da sala, você tá no lugar errado. Então, tipo assim, aqui em São Paulo, você acaba conectando com pessoas que estão no mesmo nível ou a mais. Então, você fica olhando para assim, porra, como que eu faço para, né? Chegar lá e tudo mais. Isso vai dando um ânimo para você realmente desenvolver pessoalmente. Você não se acomoda. Sem Eu dúvida. acho que o pensamento do interior, às vezes você está numa posição de sucesso, né? É bem sucedido na sua carreira e tudo mais, você acaba dando uma acomodada. É muitas muito fácil vezes, acomodar. né? muito O ambiente fácil. te faz, é muito Te fácil. faz, né? é muito fácil acomodar. E é aquilo, você vai de segunda a sexta, tá tudo bem, você vai operar aquele tanque que você vai operar, fim de semana você vai ficar com a sua família e tá ótimo, tá tudo bem, mas você fala... Né, e foi isso, e eu acho que também depende, né, de quem você tem ao seu lado, né? Eu tenho uma mulher que é parceiraça, que te bota pra cima, sabe? Vamos lá. Não, acho que você tem que ir mesmo. Legal. Imagina você pega uma pessoa e fala, não, você vai para São Paulo para quê? Você vai ficar longe da família? Então acho que você precisa de uma pessoa também para te empurrar, né? Eu tenho isso e assim, agradeço todos os dias por ter uma mulher como eu tenho, porque ela me fala, Porque não é fácil não para, te afastar não, de cá. não, sabe? Não é. Então é muito legal e te traz novos desafios, né? Eu acho que aquela pessoa que não gosta de desafio, cada um pensa de uma maneira, tá tudo bem. Você não precisa, sabe, pensar em ter aquilo, fazer aquilo. Você pode ser meiuca, né? Nem lá, nem cá e tá tudo bem, ter uma vida ótima. Mas desafio é legal, né? E isso, na verdade, essa mudança, por exemplo, a sua, é pensando num futuro a longo, médio Sem prazo. dúvida. Né? Sem Porque dúvida. você pensar assim, agora, poxa, tô bem em Goiânia, né? Tô estruturado, tem meu público. Poxa, para que eu vou dar um passo para São Paulo? Não preciso. Mas pensando num futuro, eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que e também ajuda em Goiânia. Sim. Com certeza. Ajuda muito em Goiânia. O médico A gente vê uma goiano que tendência- opera a em gente São vê uma Paulo. tendência, Muito, com certeza. Mas você sabe, Nelson, muitos médicos, eles não têm esse pensamento e essa disposição. Por quê? Né? Como o Diego falou assim, é o conforto. Ninguém quer sair daquele conforto. Ele não quer o desconforto para ele. Porque você sai de Goiânia, por mais que venha de avião, poxa, você vem de avião, você deixa a sua família, você tem que se instalar aqui, é um certo trabalho. Então, quer dizer, as pessoas não querem esse desconforto. Né? E depois vai olhar para você, poxa, mas que cara bem sucedido. O que ele fez, né? Tipo... Mas sabe o que é uma coisa engraçada que eu acho que as pessoas às vezes interpretam mal? Ele não tá tão bem, tá tendo que operar em outra cidade. Se ele estivesse bem, ele tava operando só aqui. Eu não penso assim, entendeu? E isso é uma coisa... Tem colegas próximos que falam isso, tem colegas em Goiânia. Não é questão disso. No final da conta, é só validação interna. Você tem que... Não, e assim, eu tô aqui, tá tudo bem aqui, mas assim, cara, eu posso estar melhor. Sim. Eu posso ser um cirurgião melhor, posso ser um profissional melhor. Por que não? Sabe? Por que não? Eu não entendo isso, sabe? De ficar, sabe? De boicotar. Às vezes é um auto-boicote, assim, das pessoas. Mas já falou várias vezes, né, Diegão? Tipo assim, quem normalmente critica é quem te olha assim. Porque quem olha assim
já passou por aquilo e sabe como foi Acho tão que duro tá chegar onde falando chegou. sobre si próprio. Muitas É, vezes isso é não tá falando verdade. sobre você, né? Isso é verdade. Nelson, pra você hoje, o que define um bom cirurgião plástico? Um bom cirurgião plástico que consegue ouvir o que a paciente quer e trazer o melhor resultado dentro das expectativas ideais. É você conseguir. Eu tinha um staff que falava, estava comentando isso com o Alexandre agora. Foi do meu pai. Então, ele está lá há ele já faleceu por causa do Covid, até, coitado. Mas ele era staff do meu pai. Ele falava, o paciente que você opera é aquele que vai pagar seus boletos, né? É aquele que está pagar suas dívidas e tudo. O paciente que você fala não é quando você ganha a sua reputação. Então, acho que você tem que saber falar não para o paciente Era a minha próxima também. pergunta. Como dizer não pro seu paciente? Eu acho que é muito mais fácil do que eu imaginava. Eu morria de medo de falar não para o paciente. Nossa, será que eu vou perder esse paciente, né? Nossa, tem tanta coisa. Será que eu vou perder? Mas, assim, dormir tranquilo é muito bom. Nossa, total. Dormir tranquilo não tem preço. Então, eu consigo falar não tranquilamente para o paciente. Eu acho que hoje em dia é mais difícil eu falar não. O paciente já vem para mim, já tem aquele perfil, já sabe o que eu faço, o que eu não faço, mas tem paciente uma hora ou outra que vem e você fala, olha, não tem indicação, não acha que você deve fazer e tome cuidado, porque você vai achar alguém que faça. Porque tem alguém que está devendo uma parcela de carro, entendeu? Sim. Esse Então, não pode se tornar uma venda referida, porque pode Sem indicar 10 dúvida, pacientes. Você não sem fechou dúvida. aquele, mas como vai te indicar, né? Sem dúvida. Então eu acho que é isso. Eu acho um bom cirurgião plástico hoje é bom tecnicamente, porque você vende um bom serviço, você tem pacientes, você é um bom cirurgião. Você é um bom técnico, né? Se você conseguiu entrar, passar por todos os crivos e tudo, você, na maioria das vezes, é um bom técnico. Mas você consegue ouvir o paciente, as demandas dela ou dele, e você, com expectativas reais, trazer aquele resultado. E isso, para mim, é um bom cirurgião plástico. Legal. E ético. Sem dúvida, né? Acho que isso aí é primordial. Acho que isso aí teria que ser uma coisa, assim, a base, né? Que não é... Não e a é, gente não é retorna de mais praxe. uma vez, né, Alfredo? O BBF, o básico, bem feito. É muito né? bom. Você vê que era a filosofia do Dr. Ivo Pitangui, Nossa, né? Que falava sobre isso, faça o domínio básico. O básico. E muitos cirurgiões de face mesmo, né? Hoje tem várias técnicas, deep plane, tem isso, aquilo, tal, mas muitos que são renomados. Eu gosto muito de cirurgia de face. Adoro cirurgia de face. E tem um cirurgião plástico em Miami, chama James Tusi. É um cara muito famoso, é um cara que sempre sabia o que ele queria. Família de gazilionário, mas ele fez residência em cirurgia plástica e ele depois falou que ele não ia fazer nenhuma outra cirurgia a não ser cirurgia de face. Ele faz, além de lift, ele faz pálpebra, só, mas é só, ele não faz mais nada. E ele faz num tempo certinho, são 6 horas e 10 minutos, todos os dias. Eu fiquei com ele 2 vezes, em 2 momentos diferentes, mas fiquei 1 mês cada vez. É relógio, assim. Sistematizou o negócio. Sistematizou e é perfeito. Os resultados deles são incríveis, né? Mas sim, eu perdi o fio da meada aqui. É porque eu tava falando dele. Das técnicas. Das técnicas. Que ele falou assim, mas como é que você chegou até isso aqui? Ele falou assim, eu inventei demais para voltar ao que eu fazia antes. Uau. Eu lembro que, falando em nariz, eu fiquei um tempo com o saudoso Wilson Davis, que foi o pai da rinoplastia de preservação. E aí ele me chamou de canto, ele era muito engraçado, me chamou de canto, ele falou assim, sabe por que eu faço isso aqui? Que eu faço SPAR, que é a técnica dele, mas a preservation, porque eu já fiz tudo deu errado. Eu tenho 84 anos, é isso é o que dá certo. E aí, isso assim, fica no básico. Eu falava pra todo mundo, isso aqui ainda um dia vai ser o modelo de rinoplastia. E a gente tá aí pra provar. Então, você foi para 3 escolas, voltou. O básico bem feito é o que funciona. O básico bem feito, e é isso. Voltando à origem, né? E ele falou assim, olha, eu inventei de tudo, tem 30 anos que eu faço isso aqui. O que você imaginar de coisa que já falaram para fazer, eu fiz, mas eu falei assim, o melhor resultado que eu tenho nas minhas mãos é o básico, é o que eu sempre fiz, é o arroz com feijão, bem feito. É consistência. Tem vários cirurgiões famosos, inclusive no Deep Plane, fala assim, opa, peraí, eu vi isso aqui, mas agora não vou ser tão agressivo, estão voltando um pouco para trás, você deve ter visto até isso. mesmo em cirurgia, que você fala, você tem programa de Deep Plane, você abre e fala, cara, não dá para fazer, eu vou fazer aplicatura mesmo, tá bom. Tá bom. Tá tranquilo, e vai trazer um resultado legal pro bom, paciente, né? Sim. E tem uma pergunta aqui que eu adoro fazer, tá virando até rotina. Chegando finalmente. Nos momentos críticos, tem uma parte agora que são dos bate-pronto, né? Umas perguntinhas Umas aqui. perguntas. Eu queria te perguntar qual foi o momento mais positivamente marcante da sua carreira.
o dia que meu pai entregou o pino de titular para mim da sociedade. Eu acho que foi assim, que era a minha última prova, já tinha feito especialista, que foi muito emocionante também. Muito emocionante. Fiz junto com meu irmão, nós dois passamos. Foi muito emocionante, mas eu acho que quando meu pai me deu isso foi em Campinas ano passado. Que ele me deu o pino, colocou no tempo, acho que foi muito emocionante. Porque, pronto, fiz tudo, tô bem. Meu pai tá me dando esse crio falando que tá ok. Entendeu? Acho que isso pra mim foi muito legal. Foi um momento Vocês operam muito muito juntos? Operamos muito juntos. Vocês gostam de operar juntos? Tem momentos, né? Ô, Diegão, vou falar pra você, cara. Tem conflito de geração, cara. Tem momentos. É. Eu te falo que eu prefiro operar com o meu colega lá, que até fez pitangui também junto comigo. Ele foi meu R-, o Pedro, que é o Pedro Henrique Caiado. Eu prefiro operar com ele porque a gente tá na mesma, na sintonia um pouco mais... Vou falar porque... E a hierarquia é igual também, né? Não, vou falar porque, né? É relação até com meu sogro. Meu sogro é prócto. E não dava certo. Não, é um conflito, sim. Uma vez ou outra, ok, mas é um conflito muito grande de geração. Eu opero com ele, mas não é toda vez, mas eu opero hoje com ele mais as partes de ferida do que as estéticas. As estéticas, raramente ele opera comigo. Ô Nelson, e assim, mas o contrário, né? Qual foi o seu maior desafio na sua carreira até o momento? Eu acho que me estabelecer em Goiânia. Eu acho que desassociado que eu estava falando, da família. Eu achei muito difícil. Eu acho que isso foi difícil desassociar. Assim, e hoje você trabalha junto, mesmo consultório? Mas assim, nós temos um consultório no mesmo prédio, mas hoje eu consigo... É que você tirou o CNPJ da pessoa física. Isso. Né? Tipo, não é mais o meu pai, sou eu, cara. Isso. E eu vou devolver sua pergunta dos residentes. Como você vê em 7 anos? Se vê em 7 anos? Hoje eu consigo me ver... Engraçado você perguntar. Trocando essa pergunta. Hoje eu me vejo bem estabelecido aqui em São Paulo, que é uma coisa que eu acho que vai ser uma conquista. E operando cada vez mais a gordura. Legal. Eu quero, assim, meu objetivo é ter uma clínica só disso. E eu vou chegar lá. E eu acho que em 7 anos eu consigo Que chegar legal. lá. Ter um fat center, vamos dizer assim, que é o futuro. Eu acho que a cirurgia vai deixar de ser... A medicina vai deixar de ser farmacológica para ser molecular. Eu acho assim, para ser uma coisa assim, build to suit, para você. Entendeu? Eu acho que isso vai ser no futuro. Isso é 30 anos, gente. Acho que não passa disso. Acho que vai ser uma coisa assim. Eu acredito muito na regenerativa e na reconstrução. Até fazendo um paralelo, apesar da gente viver esse mercado estético, eu também faço parte disso, mas tem um caminho muito grande, um mercado muito grande, um oceano azul ainda na reconstrução que foi tão abandonada lá atrás. Sem dúvida, Absurdo. porque as pessoas... É muito raro hoje você pegar um cirurgião plástico e falar assim, eu quero mexer com queimados, quero mexer com reconstrução facial, quero mexer com lábio, eu quero mexer com... fenda palatina. Fissurado. É raríssimo isso, porque isso é a maioria das coisas as pessoas estão fazendo em hospital público, dando serviço. Eu sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Craniofacial, né? Associação Brasileira. A nossa última prova, eu sou sempre banca da prova, tivemos 2 candidatos. Sim, cara. E é isso mesmo que você falou, porque as pessoas não estão sabendo fazer mais. E o que a gente faz, quando você faz a reconstrução, e é um paciente completamente diferente da estética, que na grande maioria o que você dá a ele está sorrindo daqui a aqui, né? É um paciente, eu acho que muito agradecido também. Muito. E é muito satisfatório para o cirurgião, para o médico, você atender um paciente desse. E as pessoas não fazem mais. Não fazem, só fazem porque tem que fazer na residência. E muitos não tem nem na residência, né? No Pitangui, a gente era muito bem estabelecido. R1 você é auxiliar. Você é auxiliar dos R3. R2 justamente. você roda. Então a gente rodava em todos os serviços do Rio, Into com o Ricardo. Isso, nossa, que era fenomenal. Fenomenal. Era um cara incrível. E R3 você opera suas cirurgias o ano inteiro. Então era muito bem estabelecido. Isso era desde a época do meu pai. Muito antes até. Então, mas hoje os serviços estão um pouco diferentes, né? Então, legal. É isso aí. E fazendo só um paralelo, Nelson, do comparativo, como você disse que está aqui há 2 anos, como que você compara os seus 2 primeiros anos em São Paulo, dos seus 2 primeiros anos em Goiânia, e com o conhecimento que você tem hoje, se alguma coisa você faria diferente? Faria completamente diferente.
Eu acho que eu teria sido muito mais agressivo em Goiânia nos meus primeiros 2 anos, sabendo que eu sei hoje. Seria bem diferente. Eu acho que seria muito mais agressivo, muito mais... tentar buscar uma experiência diferente para o paciente, tentar ser um pouco menos para dentro, um pouco mais para fora, que é o que eu sou em São Paulo, entendeu? Então você acha que São Paulo te trouxe isso? Eu acho que São Paulo me libertou. fez isso, me Fez isso. libertou. Que legal. Então, eu acho que São Paulo é um outro... É o Nelson Piccolo, em Goiânia eu sou Nelson, aqui eu sou Nelson, na faculdade, entendeu? Então, eu sou Nelson porque eu tô vindo de alguém, Sim. né? Então, isso é muito bom, eu tenho um orgulho imenso do que eu sou. Mas São Paulo fez... É agora, é cara e coragem, vamos lá, a gente vai fazer isso virar e... Virou. Não que lá você não esteja escrevendo a sua história, Não, mas aqui é a sua sem história dúvida, sem dúvida. individual, solo. Seria completamente diferente. Nelson, hoje, começando em Goiânia, seria diferente do Nelson que começou lá atrás, nos meus primeiros 2 anos. E com o seu conhecimento hoje, o que você daria de conselho para o cirurgião plástico que está sendo no mercado hoje? Eu acho que é uma coisa que a gente estava até conversando antes, né? Você saber se vender e você saber fazer o paciente se sentir como realmente a pessoa mais importante naquele momento. Eu acho que tem muita gente ainda que tem um estrelismo muito grande e acha que é Deus, né? Todo mundo já brincou com essa piada, né? 2 cirurgiões plásticos conversando, falou assim, nossa, ontem eu tive o sonho que Deus falou para mim que não era para fazer essa cirurgia. O outro virou e falou, eu não falei nada disso. Então é exatamente isso, né? Então tirar um pouquinho, sair um pouquinho do pedestal, botar você lá embaixo, o paciente lá em cima e trazer um bom resultado. O médico pra nunca ele. pode ser o artista. O Não artista é o pode paciente, ser, né? é. Se fizer isso, tá errado. E Nelson, quando eu te conheci numa cirurgia, Uhum. o que me chamou muita atenção é como você é um cara legal. Eu não pensei 2 vezes para poder falar com a Obrigado. nossa produção, para Muito poder obrigado, te convidar. Muito E obrigado. eu queria que eles conhecessem, além desse excelente profissional, Muito como ele é um obrigado. cara legal. E foi Muito assim no centro obrigado. cirúrgico. É cara. mesmo. É um cara muito legal, sabe? Eu tive a muito oportunidade de chegar aqui, vocês não tinham chego ainda. Conversamos aqui, como se a Conversando. gente conhecesse. Não, mas tem que ser um pouco leve também, né? Eu acho que é um ambiente tão assim pesado ali, lógico, tem seu momento que todo mundo tá quieto, concentrado, né? Mas tem que ser leve também, né? Mas você sabe, né? O seu Paulo, o Diego sabe disso, tá cansado de escutar isso. Quando eu vim para São Paulo, eu queria, na verdade, que não tivesse nuvem preta na minha sala de cirurgia, na minha vida, eu quero coisas leves. Pessoas felizes trabalhando comigo para entregar 101%. Aham. Para beneficiar o paciente, o ambiente de trabalho, todo mundo feliz. E eu acho que, né, que nem você estava operando, o Diego viu essa leveza, essa alegria. Cara, isso demonstra que você está trabalhando feliz. É. E se você está trabalhando feliz, cara, você está entregando 101% ou mais. E é muito bom, os você pacientes. trabalhar assim é muito bom. Realmente é isso, é leve, né? Você tá ali fazendo o que você tem que fazer. Parece Porque as que nunca pessoas- saiu daquele lugar, né? Porque as pessoas, às vezes, elas imaginam, né? Os leigos, nossa, como é dentro da sala de cirurgia, Você ouve Cara, música. Você ouve música, que loucura! né? É. Mas Você conta assim, piada? Como assim? eu acho que é que nem tinha uma questão, um teste no HC, que assim, eles durante a cirurgia, eles colocavam uma série de músicas, ou liam um texto, e ao final da cirurgia perguntavam pro residente que operou sobre o que ele ouviu e sobre o texto, Certo. para saber se ele estava prestando atenção ou não. Porque, na verdade, hoje a gente fala assim que, o cirurgião ele tem uma automatização, né? É a mesma coisa de dirigir carro. Você não fica, o carro com manual, você não fica, pisa na embreagem, acelera, passa. Você não pensa, é automático. E a cirurgia acaba sendo, a partir do momento que você tem uma expertise, ela acaba sendo uma coisa mais automática, leve, você não fica flow, tenso. Não, tanto é que você é tão automático, que você mudou uma coisa no monitor. Ué, você não tá nem ouvindo. Pi, pi, mas. Diego, tem alguma coisa aqui pra você? Porque é isso, você tá no automático. E é legal isso, né? É muito legal de você ter essa tranquilidade para você operar. Mas tem gente que não é assim, né? Não tem essa tranquilidade. Mas toda. você sabe, né? Isso, na verdade, diferente do que as pessoas imaginam, isso é um sinal de maturidade do cirurgião. Isso é verdade. Não de imaturidade. Quando você consegue ter essas, né, coisas periféricas, escutar, ouvir, conversar, mas fazer, né, com destreza, com habilidade, poxa, isso é maturidade. E mais para você, só para finalizar, mas assim, como é oportunidade, a gente conversando isso antes, oportunidade não vem com cara de oportunidade. Essa cirurgia que eu entrei com meu colega, um colega tinha um caso complicado, que assim, tinha que refazer o caso, o auxiliar era um residente, que não tinha tanto, né, costume de entrar e tudo, e eu falei assim, nossa, você tá em São Paulo? Cara, você tá em São Paulo? Tô. Nossa, pelo amor de Deus, me ajuda num caso amanhã. Nossa, eu tô precisando de ajuda.
Eu vou operar lá à tarde, de manhã eu tô livre. Deu certo de calhar eu ajudar o amigo, entendeu? Nós vamos entrevistá-lo, tá? Ah, é? É. João Paulo é tipo assim, faz caras e bocas, você vai ver. Mas é ótimo, né? João Paulo é amigão nosso. E é isso, você poder ajudar alguém, conheci o Diego, bate um papo ali, bate um papo aqui, e essa oportunidade aparece quando você menos espera. E você vai criando vínculos, vai criando novas amizades. E você só vai isso a gente sempre fortalecendo. fala, a importância de você ter relacionamento, né? Essa história de tomar café com as pessoas, às vezes muda a sua vida, né? Demais. Então vamos encerrar. Posso fazer uma pergunta? Se você fosse cozinhar pra gente um jantar, qual seria a entrada, prato principal e sobremesa? Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito da parte francesa, né? Assim, sempre é uma coisa que eu gostei muito. Então, um jantar ideal para mim é um foie grasinho no começo, um magret de pato no meio e uma torta de maçã no final. Já gostou? Tá fechado, vamos embora. Ele falou minha língua. Isso aí é o que eu gosto. É isso que eu gosto, eu adoro fazer, é uma coisa que eu faço com muita frequência, é o que eu mais gosto de fazer. Show, é isso aí. Um prazer, muito obrigado pelo convite. Só para manter a tradição, né, com os meus amigos aqui, com esse cara que muito só obrigado. pequeno no sobrenome, mas grande como cirurgião. Muito obrigado. Dr. Nelson Pico, seja muito bem-vindo, estando aqui em São Paulo com a gente. Muito obrigado por compartilhar suas histórias aqui no Triuncast. Muito obrigado. Você que tem tanto a ensinar pra gente. Eu, Alfredo Lara, Alexandre Nishimura, Diego Campos. Mais uma vez, agradecemos toda a presença de vocês aí e nos acompanhem nas redes sociais. Muito obrigado, gente. É um prazer imenso estar aqui, viu? Até a próxima. Até logo. Show. Demais, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.